Olá, bom dia para você que está acompanhando a TV Assembleia. Estamos ao vivo com a transmissão da reunião ordinária da Comissão de Saúde, que é presidida pelo deputado Dr. Bruno Rezende. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra presidir mais essa sessão ordinária da nossa Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Eu gostaria de cumprimentar a Poliana Paraguaçu, que é presidente da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, da AMAIS, e a Heloísa Moraes, tesoureira da AMAIS. Sejam muito bem-vindas, essa é a casa de vocês. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no plenário e pela TV Assembleia. Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Leitura e apreciação das atas. Atas da 4ª reunião ordinária, 3ª e 4ª reuniões extraordinárias. Dispenso a leitura das atas, considero aprovadas e solicito à Secretaria da Comissão que encaminhe cópia aos deputados membros. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-los nas próximas reuniões. Leitura do expediente. Solicito à supervisora Leila Paiva Ribeiro de Assis que proceda a leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício número 53/2022 do excelentíssimo senhor deputado Hudson Leal, justificando sua ausência na 4ª reunião ordinária desta comissão, realizada em 4/4/2023. Ciente à Secretaria da Comissão. Ofício número 036/2023 do excelentíssimo senhor deputado Zé Preto, justificando sua ausência na 2ª reunião ordinária desta comissão, realizada em 21/3/2023. Ciente à Secretaria da Comissão. Ofício número 10/2023 do excelentíssimo senhor deputado Pablo Moribeca, justificando sua ausência na 2ª reunião ordinária dessa comissão, realizada em 21/3/2023. Ciente à Secretaria da Comissão. Ofício número 18/2023 da gerente de assistência ambulatorial especializada da CESA, Carolina Marcondes Rezende Sanches, em resposta ao ofício 18/2023, acerca das datas dos mutirões de oftalmologia do SUS, porém informando apenas a distribuição nos centros de referência por região de saúde. Ciente à Secretaria da Comissão. Convite do Hospital Evangélico de Cachoeiro Itapemirim, associado à Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer, convidando o Dr. Bruno Rezende, presidente da Comissão de Saúde, para representar esta Casa de Leis no 3º Fórum de Oncologia. Perspectivas para a oncologia, mudanças são necessárias, a ocorrer nos dias 10 a 12 de abril, no B Hotel Brasília, onde serão abordados importantes temas. Ciente à Secretaria da Comissão. E-mail de Patrícia Mendes, presidente da DII Brasil, Associação Nacional dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, solicitando, em alusão à lei que institui a Semana Estadual de Sensibilização sobre a causa das DII, na 3ª semana de maio, a iluminação do prédio da Assembleia Legislativa na cor roxa e realização de audiência pública com a presença da DIS Espírito Santo e representantes da Secretaria Estadual de Saúde para que possamos discutir o acesso dos pacientes aos centros de tratamento, bem como a distribuição dos medicamentos previstos pelos respectivos PCDTs das patologias em questão. Ciente à Secretaria da Comissão. Proposições recebidas. Projeto de Lei 466/2019, de autoria do deputado Gandini, que classifica visão monocular como deficiência visual e dá outras providências. No uso das minhas prerrogativas constitucionais e regimentais, designo o deputado Hudson Leal para relatar o PL número 466 de 2019, na forma do artigo 67, inciso 7º, no regimento interno. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei número 151/2020, autoria da deputada Raquel Lessa e relatoria do deputado Hudson Leal, que torna obrigatório nas unidades escolares de ensino a disponibilização de cadeira de rodas na forma que especifique e dá outras providências. Proposições sobrestadas não houve no período. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Por falta de quórum ainda entre os deputados da mesa, vamos deixar para deliberar na sequência e vamos passar direto para os nossos convidados do dia. A Comissão de Saúde recebe a visita de Poliana Paraguaçu, presidente da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, a mais, para debater sobre o tema Semana de Conscientização do Autismo, por solicitação do deputado Bruno Rezende.
Poliana, um prazer novamente recebê-la aqui. A Mais teve sempre portas abertas nessa casa e assim continuará sendo, tá certo? E queria que você soubesse que a pauta do autismo é uma pauta essencial a ser discutida, debatida e evoluída no solo capixaba. E você tem no gabinete do Bruno Rezende, nessa comissão, um local de debate propositivo e que estará ao lado de vocês sempre. Tá bom? Com a palavra, por favor. Bom, obrigada. Bom dia aos que nos assistem. Quero agradecer o convite, o deputado Bruno Rezende, meus cumprimentos ao deputado Zé Preto, dizer que nós ficamos muito felizes, onde nós vamos encontrando portas abertas, porque realmente quando nós falamos de autismo, nós falamos de saúde pública. Eu só queria passar um videozinho da nossa última caminhada, que foi realizada no dia 2 de abril, na Orla de Camburi, por favor. Bom, isso aí foi nosso último evento esse ano, né, do dia 2, que eu falo que é o evento mais importante, onde famílias se unem para mostrar a visibilidade que nós temos. Inicialmente, a AMAIS ela é constituída por pais e mães voluntários que carregam na pele a dor, alegrias, tristezas, mas é a luta também. Hoje, nós estamos atendendo diretamente a mais de 1.000 famílias, fazendo mais de 8.000 atendimentos por mês, fora as famílias que são atendidas de forma indireta. Por mais que não tenhamos atendimento para todos os autistas dentro da nossa instituição, por questão de recursos, nós não deixamos de fazer a rede de apoio e o encaminhamento dessas famílias à rede socioassistencial. E quando nós falamos que autismo ele é tido como, hoje, saúde pública, o último dado que saiu em 2020, se eu não me engano, a cada 44 nascidos, um estava dentro do transtorno. O dado agora, de 23 de março de 2023, a cada 36 crianças, uma está dentro do transtorno do espectro autista. Calcula-se que em menos de 10 anos, a cada 2 nascidos, um esteja dentro do transtorno. Sem causa e sem cura. Ainda estudos. Hoje, está na minha pele, dentro da minha casa. Amanhã, dentro da casa de qualquer um. E aí está na hora do poder público começar realmente a abrir os olhos. Se alguém colocou mais de 4.000 pessoas na praia de Camburi, no dia 2 de abril,
fomos nós. Mães e pais, famílias, foi a nossa instituição. E aí nós temos a semana, o mês, o dia. O que o poder público fez pela nossa causa? Qual foi a ação feita pelo poder público quando nós falamos que autismo está dentro da saúde, educação, assistência e direitos humanos? A luta das mães por um laudo são anos na fila de espera. Quantos neuros e psiquiatras hoje têm atendendo? Qual o suporte que essas mães têm? Ano passado, uma mãe faleceu, morava com seu filho autista de 6 anos. Ela faleceu dentro de casa. Ela foi achada, encontrada morta 12 dias depois. Aonde está essa rede de apoio? E vida que segue. Tudo normal nesse país é normal. E nós precisamos começar a abrir os olhos, porque o número está crescente de autistas. Nós não deixamos de receber na nossa instituição, no mínimo, 5, 6, 7 laudos por semana. E não temos como fazer mais do que estamos fazendo hoje, além de estrutura física e dos nossos recursos, onde nós temos 2 recursos apenas continuados. Um pela educação, que é o contraturno, e um pela saúde, que é pelo município de Vitória, que atende até 11 anos e 11 meses. O autista ele não deixa de ser autista. Então, nós precisamos de investimento. A intervenção precoce ela é importantíssima, porque depois os nossos filhos são vistos como um fardo para a federação, estados e municípios. Mas, se nós tivermos intervenção precoce, nós podemos ter cidadãos contribuintes e que ajudem na economia do nosso país. Eu, na verdade, assim, em relação ao autismo e à saúde, eu falo que nós estamos diretamente ligados, porque é inadmissível famílias ficarem há 5, 3 anos esperando por um laudo que se tornou por prazo indeterminado, mas, infelizmente, muitos lugares ainda cobram laudos atualizados. O autismo não é um quebra-cabeça a ser resolvido. Ele é um ser humano a ser compreendido. Eu agradeço a oportunidade de falar do autismo mais uma vez, agradeço o convite e, com certeza, nós iremos no gabinete, mas não posso deixar aqui o convite para ir conhecer a nossa instituição. Ficamos na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Em Cariacica, nós nos localizamos, estamos atendendo 300 famílias em Cariacica, de forma direta. Em Cariacica, nós nos localizamos no bairro Santa Cecília e na Serra. Ainda começamos com uma parceria do governo, com um programa para as mães de empoderamento através do Qualificar, mas estamos funcionando em Hélio Ferraz. Agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos. Obrigado, Poliana. Anunciar aqui a presença do deputado Zé Preto, chegou um pouquinho depois. Zé, muito bem-vindo, tá certo? Heloísa, você quer fazer umas considerações também? Por favor, com a palavra. Bom dia. Eu gostaria de fazer um desabafo. E acaba sendo um pedido de socorro. O ano passado, eu, desde o primeiro semestre de 2022, eu vinha me sentindo muito mal. E, volta e meia, eu ia em unidade de saúde, ia parar em tudo quanto é UPA. Eu vou falar bem resumido, porque a história é grande, tá? E, no final de tudo, a minha mãe pagou uns exames, 2 exames para mim. E, no final de novembro, eu cheguei no UPA de Castelândia, já, sim, extremamente doente, com febre, falta de apetite, saí de lá direto para uma cirurgia. Eu gostaria de pedir a vocês aqui, que são da Comissão de Saúde, que precisam dar uma olhada. Não sei bem o que falar, assim, mas, assim, nós, usuários de UPAs e unidade de saúde, eu falo que eu sou da Serra, precisamos que alguém olhe por nós, porque eu quase morri. Se não fosse a minha mãe com os exames, para estar demonstrando aos médicos, eu não estaria, às vezes, aqui hoje. Porque, quando eu fui para a sala de cirurgia,
foi descoberto que eu não tinha nem mais vesícula. A minha vesícula já estava totalmente necrosada. E falar que também que é triste a gente procurar uma unidade de saúde, igual eu fui em José de Anchieta, morrendo de dor, e a gente ter que passar por uma triagem, e lá na triagem, a enfermeira que faz o acolhimento mandar a gente aguardar até chegar no dia de sexta-feira para tentar fazer uma marcação de consulta. Como que a gente, morrendo de dor, vai aguentar voltar para casa e aguardar uma consulta que não é fácil, senhores, conseguir. Não é fácil. Eu fiquei mais de um mês tentando essa consulta e não conseguia. Aí, o que eu tinha de opção era ir nos UPAs. E no UPAs, eu só ia no UPA, eles davam remédio de dor. Eles queriam me dar, eu chegava a tomar lá só tramadol, mas eles queriam me dar até aquela outra, que era mais forte. Eu que fiquei com medo. Mas, assim, eu venho aqui pedir um socorro, que nós precisamos muito. Ok, Heloísa. Com a palavra, deputado Zé Preto. Bom dia a todos. Relatar sobre a fala dela, presidente. É uma honra trabalhar aqui com você. Você é meu amigo e hoje eu tenho a honra de trabalhar com você como deputado e trabalhar nessa comissão muito importante. Eu acho, assim, que nós temos obrigação de chamar o secretário de saúde do Estado aqui. O que acontece? SAMU vai pegar uma pessoa, no caso dela, leva para a UPA. A UPA pega, faz uma avaliação e manda para casa, dá o remédio. E o que acontece? Acaba a emergência não funcionando. O que ela acontece, relata na minha cidade, que não tem hospital, a mesma coisa. Então, assim, nós precisamos de chamar aqui na comissão e relatar um relato sobre o que aconteceu com ela. Acontece com muita gente na nossa cidade e no Espírito Santo. Porque o SAMU leva, ele encaminha uma emergência, mas ele não encaminha direto para um hospital de porta aberta. Ele encaminha direto para a UPA. O que acontece? Você fica 3, 4 dias tomando remédio na UPA e depois a UPA não encaminha para a emergência para operar. Ela encaminha diretamente para cá, ela volta para casa, melhorou, volta para casa, e depois daqui 3, 4, 5 dias, eu acho que o secretário de saúde precisa de saber disso, porque a emergência no nosso Espírito Santo não funciona, porque a emergência é SAMU pegando e levando. Tivemos aquele relato aquele dia de AVC. Acontece a mesma coisa, acontece com vesícula, acontece com hérnia estrangulada, a mesma coisa, eles colocam, a pessoa chega a morrer nos UPA, que o UPA não tem condição de atender a emergência. Ele pega, dá um remédio, aquele remédio que você sabe que tira a dor de qualquer pessoa, e a pessoa melhora um pouco, mascara e volta para casa. O que acontece? E a vesícula acontecendo isso. Então, assim, nós precisamos, assim, nossa comissão, presidente, chamar o presidente, o secretário de saúde do Estado e relatar isso que essa cidadã relatou, é a pura verdade, eu acompanho isso direto, pessoas com pedra na vesícula, vai mais de 15 vezes na UPA, e a UPA, jeito de encaminhar para a emergência para operar, volta para casa. Então, assim, eu acho que nós temos que ter o compromisso de chamar o secretário de saúde aqui e mostrar esse relato para ele, que talvez ele nem saiba disso, que a emergência não está sendo cumprida no nosso município e no Estado do Espírito Santo. Então, relatar a sua fala é muito importante, né? E sobre a fala dela também, o que acontece? Até mães que têm dificuldade de autismo, talvez o nosso município de Guarapari não tem convênio. A pessoa paga a Unimed e não tem convênio. O transtorno para trazer uma criança autista dentro de um carro particular para Vitória é muito complicado. Eu tenho uma luta lá de tentar ver se a Unimed e alguns convênios faz convênio para atender nas clínicas de Guarapari. Nós não temos convênio lá. Também é uma pegada que nós temos que pegar e tentar, junto com essas líder de casos que atende autista, tentar convencer ele a fazer convênio no município, mesmo quando é pagado, mas o transtorno que uma mãe bota uma pessoa, eu sempre carrego algumas pessoas, o transtorno é muito grande de pegar uma pessoa dentro de um carro comum e trazer para Vitória para ser atendido. Então, assim, ter convênios também nos municípios, que é muito importante, mesmo a pessoa podendo pagar. Eu sei da dor e a dificuldade da família para conduzir um autista, né, para trazer para o hospital. O transtorno muda ele de local, muda ele de convivência, ele fica muito alterado, então é muito complicado e deveria os municípios fazer convênio, nem que seja particular também, de Unimed e tudo, unir os convênios, unir todo mundo, casos que prestam esse serviço para
fazer eles entenderem que é bom um convênio, mesmo que a pessoa possa pagar, que tem podendo pagar assim, o convênio, levar para os municípios que dá menos transtorno para a família. Tá? A gente sabe da dor que você falou aí, a gente sente também a dor, sabe que é muito difícil conviver com isso, mas combater no começo é muito importante a gente apoiar. Mas eu te falo, bom dia, meu colega aí, Pablo, que chegou, mas nós temos que trazer, convocar o secretário aqui, para ele entender o que é trazer assim, para uma emergência, a emergência pegar e passar pelos UPA, e o UPA do município voltar para casa. Emergência, eu entendo que tem que trazer para o hospital de porta aberta para ser operado imediatamente. O que ela relatou, nós temos compromisso de tentar trazer ele aqui, convocar, presidente, para explicar esse relato que acontece todos os dias, 10, 15 vezes no nosso município. Mas, obrigado. Muito boas as colocações, Zé. Eu queria anunciar aqui a presença e agradecer a presença do William Abreu, que é jornalista lá da Casa Civil. Seja muito bem-vindo. E a presença agora do deputado Pablo Muribeca, tá certo? Morador da Serra, do município da Serra, um batalhador pela saúde da Serra. Vai poder também falar e dar a opinião dele sobre o que você acabou de colocar, uma condição ruim na UPA da Serra, né? E que já tem sido feito aqui nessa casa também um debate amplo. O próprio Pablo praticamente toda semana cobra incessantemente a evolução da assistência de saúde para os munícipes da Serra. Tá? O Pablo praticamente tem a vida dele devotada a essa causa, né? E vai poder dar a palavra dele aqui para você já já. Com relação à nossa pauta do dia, que é justamente o autismo, acho que o grande ponto, eu discutei com muita atenção, Poliana, talvez seja a assistência médica mesmo, né, propriamente dita. A questão dos laudos é sempre um problema, e renovação de laudo para uma condição que é uma condição, né, permanente, não faz sentido isso, né? A escassez de neurologista pediátrico e psiquiatras pediátricos, isso é um problema não apenas no Espírito Santo, mas em todo o país. Que a formação desses profissionais é muito escasso o número de profissionais hoje no mercado, e a gente já tem debatido isso de maneira incessante, veemente, tá certo? E temos algumas propostas para que isso seja amenizado, essa lacuna seja amenizada, tanto com a contratação de novos profissionais para os centros de especialidades, quanto a implementação da telemedicina, que vai ampliar muito a rede de assistência, e a gente precisa ter isso no radar, tá certo? A telemedicina que pode ser usada para esta pauta e para outras, como o AVC, que nós discutimos na última reunião, Zé. E isso não é novidade, isso já é feito fora do estado do Espírito Santo. E uma pauta que nós podemos construir, trabalhar e tornar factível em solo capixaba para que a gente realmente leve assistência a todos os capixabas. Então, essa pauta já está na mesa. Inclusive, eu tive uma reunião semana passada com o secretário de Saúde, tá certo? Com o Miguel. Ele também ele concorda com essa evolução, tá certo? E eu tenho certeza de que os próximos passos da assistência no Espírito Santo, vocês vão sentir na pele a melhoria do serviço em relação aos neuropediatras e psiquiatras para a infância, principalmente, né? Para as crianças. Neurologista para adulto também é um problema, tá? Não é um problema só para criança, não. É um problema para adulto também. Mas para a criança é um problema maior, a gente sabe disso, e por isso que o debate está na mesa todos os dias praticamente. Com relação ao desafio que você coloca em relação à assistência de urgência e emergência, essa é uma discussão bastante ampla. Hoje nós temos SAMU nos 78 municípios. Na minha avaliação, Zé, isso é uma evolução. Nós somos, acho que, o único estado do Brasil que tem SAMU em todas as cidades. Se não somos o único, somos dos poucos, tá certo? Então, isso é uma coisa que deve ser exaltada, é uma coisa boa. O SAMU, em tese, ele vai agilizar o serviço de urgência e emergência e levar esse paciente para o lugar certo. Então, talvez aí, esse levar para o lugar certo é que a gente precisa evoluir. E
como tudo que começa com problemas às vezes, né? A gente dificilmente começa um processo já acertando sempre, né? É bem verdade que o SAMU na região metropolitana não é um SAMU tão jovem, é um SAMU que já está mais maduro. Mas no interior do estado, nós tivemos muitos problemas desde a implementação do SAMU com essa questão de regulação de centros de referência. Onde é a referência em quê, para onde que vai o doente. Então esse processo está madurando. O secretário de Saúde ele tem uma experiência larga com o SAMU, já foi gestor de SAMU, e pelo que eu conversei com ele na semana passada, Pablo, ele vai propor uma avaliação do SAMU e uma evolução do processo de regulação do SAMU, tá certo? Nos municípios. Isso está sendo desenhado na SES, ainda vai ser apresentado ao governador e certamente a nós aqui da Comissão de Saúde e aos deputados dessa casa, tá certo? As portas de referência, elas são importantes. E ainda esses dias, né, Pablo, você trouxe aqui para casa uma sessão para discutir abertura de porta de hospital. Né? O Jaime dos Santos Neves foi discutido amplamente, num debate bastante amplo, se deve ou não deve ficar com a porta aberta. Isso cabe visão de todos os lados, mas a gente precisa entender que quando se abre a porta de um hospital de alta complexidade, a gente vai encharcar esse hospital de alta complexidade e provavelmente vai faltar leito para aquilo que é de alta complexidade, de média e alta complexidade, que é um gargalo grande no estado do Espírito Santo. Então nós temos que ter responsabilidade com relação a essas portas. O que não pode é uma UPA funcionar mais ou menos. Ela tem que dar resultado. Ela é um serviço de urgência e emergência. Então, se não está enxergando direito um paciente que é uma emergência médica, aí sim tem que ser questionado. Eu não consigo fazer juízo de causa em relação ao seu caso, porque não foi eu que lhe assisti naquele momento. Então, não seria ético de minha parte fazer um julgamento em relação a um colega que atendeu a você sem ter todos os requisitos para isso, sem ter todo o conhecimento para isso. Né? Mas sem qualquer tipo de juízo de causa, uma UPA precisa ter condição de enxergar e identificar um paciente que é uma emergência médica e referenciar de imediato esse paciente para aí sim um centro de especialidade onde o paciente possa ser assistido. Eu vou conferir a palavra ao meu amigo deputado Pablo Muribeca. Obrigado, deputado. Agradecer a nossa Mais aí, né, que não sendo uma linha política, mas tem mais vontade política do que muito político aí para defender essa causa nobre que é o autismo hoje, não só no nosso estado, no solo Espírito Santense, mas no Brasil inteiro. E quando eu falo de vontade política, deputado, eu quero parabenizar Vossa Excelência como presidente por ter tido todo acolhimento comigo, mesmo sabendo que eu não sou um médico, mas milito fortemente, não só assim como nosso companheiro Zé Preto, na saúde, porque eu sei que uma população que tem uma boa saúde, as outras coisas tendem a acontecer muito bem. E eu, desde que me tornei vereador, né, eu tenho vivido dias muito bons pelo retorno da população, mas dias muito pesados na defesa, né, do atendimento público. E aí, quando eu venho falar do autismo, eu tenho sentido na pele, e o doutor falou aqui agora da urgência, vocês sabem como que são as UPAs, principalmente da Serra, hoje, sem uma assistência, sem um conselho que possa debater política pública nas demandas exploradas, né, de mulheres, de crianças, dos nossos autistas. Agora tivemos um projeto aprovado aí, né, esse projeto maravilhoso, né, doutor, que vai fortalecer o autismo, vai fortalecer o atendimento prioritário ao autismo, e que isso possa ser prioridade também para a nossa força política, para o nosso Estado, que possamos debater mais, que isso aqui seja uma iniciativa hoje de um debate aqui nesta casa,
mas que possamos fortalecer não só quanto comissão, mas diante dos outros deputados, que a mais possa ter oportunidade de falar para os outros deputados, para que eles possam ter a consciência de quanto vai ser importante um momento como hoje para o futuro do autismo no nosso Estado. E nós queremos ser referência, nós queremos ser referência no Brasil, aqui no nosso Estado. Nosso Estado pode ser referência, pode ser espelho, desde que a vontade política possa passar por um debate político para que possa acontecer política pública, doutor. Porque o que eu tenho visto, principalmente na nossa cidade, que quando eu falo de emergência, a emergência é o final, é o que aconteceu depois do que estava errado. A unidade básica, o atendimento básico da minha cidade não tem funcionado. Eu não posso falar das outras, mas estou falando do que eu acompanho lá. Se o atendimento básico tivesse prioridade em atender com excelência nossas crianças autistas, quando ela fosse lá para a UPA e essa rede fosse integrada como já é aqui em Vitória, o médico saberia o que aquela criança tem, ela saberia os sintomas daquela criança e ela poderia dar uma consulta melhor para aquela criança. Então, a vontade de fazer política é de alguns que passam só pela eleição, porque a promessa vem mesmo, e aí as categorias são realmente lisonjeadas com várias promessas. Mas o que acontece depois da eleição é que muitas pessoas abandonam as promessas e vivem a vida delas, esquecem os projetos, esquecem as grandes demandas, esquecem a precisão de muitas mães e pais e famílias, principalmente eu falo não só da Serra, mas do Espírito Santo. Então, opa, segura aí, vai, tá certo, é assim mesmo. E aí eu quero que a gente possa realmente não só dar voz para mais, mas dar voz, as mães eficientes somos nós, que também é um movimento da Serra lá, que também abrange o Estado, de várias outras aí tem a mais, que possamos trazer para o debate e de que a vontade política ela possa acontecer mesmo, sabe? Nós precisamos sair da vontade política e ir para a praticidade. Como é que a gente vai fazer isso? Nós precisamos trazer o governador aqui, nós precisamos de neuro, precisamos. Hoje, a demanda mais explorada não é as denúncias que chegam para mim, porque as denúncias que eu esporadicamente coloco lá, dando voz à população e os menos favorecidos, que não são atendidos, nas UPAs, nos postos de saúde, são muito pequenas diante da defasagem que é neuropediatra, que é pediatra, que é ginecologista. Vocês não sabem o que as mulheres da nossa cidade e do nosso Espírito Santo estão passando, porque não têm condições e esperam do poder público o atendimento e marcam uma consulta para 3 meses. Na minha cidade tem gente que marca ginecologista para 5. Então você imagina o estopim e o atraso, o regresso. E quando eu tenho falado, Bruno, quando eu tenho falado assim, a saúde é para ontem, é porque nós estamos num atraso político de saúde no nosso Estado muito grande. Eu conversei isso com o Miguel. Eu falei, secretário, nós precisamos debater política pública com as categorias, com quem tem sofrido na pele. Porque ouvindo de quem sofre na pele é diferente. Desculpa, doutor. Desculpa a todos os médicos que vão estar me ouvindo e depois vão ouvir essa fala minha. Mas debater só com o médico é diferente do que bater com categoria. Debater com quem passa, com quem é mãe, com quem é pai, com quem milita com as mães e pais que sofrem. Então é diferente. Não basta só pegar a pessoa que é entendida, que tem entendimento sobre autismo. Tem que pegar a pessoa que vive com autismo dentro de casa. Então nós precisamos isso. Política pública, para mim, eficaz é quando você ouve quem passa na pele. Para você construir, tem que começar assim. Não adianta, a política não pode ser uma construção de como faz uma casa com reboco. Eu sei botar massa aqui, então vamos fazer assim, nós vamos contratar neuropediatra e vamos fazer isso acontecer. Não é assim. Nós precisamos humanizar atendimento. O SUS precisa ser humanizado, é um sistema único de saúde? Mas um sistema único de saúde que precisa, em primordial, doutor, humanizar.
humanizar. Nós precisamos criar uma comissão de ética para esse Estado, de que possamos debater o SUS. Como é que está sendo esse atendimento? Nós precisamos construir isso, Bruno. Isso eu acho que é uma demanda nossa, Zé Preto. É uma demanda nossa. Se tiver que fazer comissão por região no Espírito Santo, nós vamos fazer. Mas nós precisamos debater isso. Nós precisamos de um polo para debater isso. E hoje ainda nós estamos à mercê disso. Eu vejo outras cidades em torno do nosso Brasil. Eu tenho estudado muito isso, Bruno. Tenho me dedicado muito a isso. Para que realmente eu possa trazer para o nosso Estado também dias melhores. Porque a gente não pode sair daqui, a mais vem aqui, e aí outras pessoas estão escutando e falam, poxa, a fala do Pablo é tão bonita. Aí depois o governador, e depois o outro político, e depois um outro político. E isso não sai da fala. Eu não quero participar disso. Quando eu falo para as pessoas assim, para saber a dor da sociedade, eu vou lá. Seria muito legal para mim falar assim, ligar para o gerente e falar assim, ô gerente, atende aí, a pessoa está precisando. Eu vou lá ver. Então, quando eu vou lá ver, sentindo a dor da sociedade é diferente. É só quem está lá que sabe o que é. Como o médico que está na consulta, ele sabe o que ele está passando. Ou sabe o que o paciente está passando. Então, nós deveremos ter, né, e é um pedido nosso, que vai vir aí para casa, né, da construção de comissões de políticas públicas por região, em debate do SUS, aos atendimentos, aí nós podemos, né, debater a separação de alguns debates, em exclusiva o autismo. E eu estou muito à disposição de poder construir isso, né, como um legado político também, de quem esteve na política hoje está na política, e por um tempo pode ser que não esteja mais, mas que construiu alguma coisa com esse cargo, né, que é tão excelente, né, para mudar a vida das pessoas. Não tem ferramenta melhor, é só ter realmente essa vontade para poder construir, sabe, doutor? E eu estou muito feliz, porque eu, sabe, inicio um ano como deputado, saí de vereador há poucos dias, né, poucos meses, mas já começamos a construir a nível de Estado também. Graças a Deus, né, tem uma pessoa que... Acho que nós precisamos de pessoas assim, sabe, doutor, como o senhor, assim, com muito respeito, sabe, gente? Talvez vocês não conheçam um pouco do Bruno, mas que ouça, que seja um presidente de uma comissão, que ouça e que veja o lado humano. Não está aqui para defender um polo governamental, um polo do governo, para dizer o seguinte, aqui o que é pauta do governo, não, aqui o que é pauta do povo primeiro. A pauta do governo, o governo vai resolver o que é a demanda do povo. Isso é importante o governo entender. E esse governo tem entendido, e eu tenho respeitado muito a conduta desse governo, porque tem entendido que o Pablo fiscalizador é o cara que fiscaliza para que o governo possa fazer. Então, eu quero construir sempre esse debate de que nós estamos aqui para fiscalizar e para ajudar com o governo para entregar. Tá bom? E ouvindo a população, que é o primeiro lugar. Obrigado. Muito boas as suas palavras, Pablo. E, como eu disse, você sempre altivo em relação ao acesso, à busca do acesso. Acho que você orgulha o nosso Espírito Santo, mas, em especial, o cidadão da Serra, pela luta diária que imprime nessa Casa de Leis a busca de oferecer de verdade uma saúde que seja de todos. Tá certo? Você está de parabéns, sabe que tem o meu apoio, sabe que tem, nessa Comissão de Saúde, sempre terá voz, aqui ninguém vai te calar nunca, tá certo? E, mais do que isso, você tem aliados para a causa do acesso à saúde. Né? Aqui é uma casa plural, uma comissão bastante plural, onde todos têm voz, inclusive a sociedade é a principal voz da nossa Comissão de Saúde, é por conta disso que nós estamos recebendo aqui a mais, né, que ambas falaram há pouco sobre essa pauta tão importante do autismo, que, como eu já disse, vai estar sempre na nossa mesa. E aqui, como eu sempre disse, Pablo, não tem vara de condão. Né? O mandato não é um conto de fadas, que a gente simplesmente pega uma vara, ganha lá junto com um crachá de deputado e bate na mesa e resolve todos os problemas. Por isso o debate ele é importante, mas o debate baseado em ideias, em propostas, em construção, para que de verdade nós possamos ter o acesso no final desse diálogo. Tá certo? A evolução do nosso acesso no diálogo. Nós já convidamos, e já temos data, né, Leila, eu acho, para isso, os superintendentes regionais de saúde, para que a gente possa justamente avançar no sentido que você acabou de falar, Pablo.
entender regionalmente quais são as demandas, até porque a demanda no norte do estado pode ser uma, do sul pode ser outra, da região metropolitana outra, e é assim que funciona. É assim que é. Quando você vê, por exemplo, a rede hospitalar de assistência, no norte nós temos uma rede muito capilarizada, no sul uma rede muito capilarizada dos hospitais filantrópicos, o que não é verdade lá no norte do estado. Aqui na região metropolitana de Vitória, também uma rede muito fortalecida, mas também com hospitais próprios, o que não existe no sul do estado. Então, são particularidades que a gente precisa entender, ter a sensibilidade de compreender e traçar metas para evoluirmos esse acesso à saúde. A falta de pediatra, de neuropediatra, é uma constante de norte a sul. É assim em todo o Espírito Santo. E compreende-se, porque quando você vai avaliar a formação desses profissionais, é uma formação em número ainda insuficiente para poder atender a todo o país. Apesar de haver uma concentração maior na região sudeste, como em todas as especialidades. Há essa concentração maior. Por isso, nós precisamos ser criativos para traçar uma meta que seja de verdade alcançável, atingível. E aí eu vejo que nós precisamos nos esforçar mais, sim, para ter especialistas em maior número na nossa rede, mas sem abandonar a ideia da telemedicina, que eu acho que pode nos auxiliar muito nessa assistência. Tá certo? E eu gostaria de franquear novamente a palavra. Você quer falar alguma coisa, né? Poliana, por favor. Duas coisas importantes, e aí eu deixo até como uma provocação ou uma reflexão. Nós já tivemos casos na mais de autistas em crise, e a maioria, 80%, são mães solo, assim como nós aqui. Então, assim, mãe solo com filho, que precisariam de resgate e de ajuda, porque estavam quebrando tudo dentro de casa e a mãe apanhando. Liga para o SAMU não pode. Só se a polícia for. Liga para a polícia não pode. Então, quem ajuda essa mãe? E nós estamos dispostos a ajudar com profissionais, ou o próprio Estado propor alguma coisa, mas uma formação de resgate, uma formação de ajuda. Nós estamos falando do principal que nós temos, que são vidas. E outra provocação que eu também deixo é a respeito do que foi feito do estudo do IBGE, que, na verdade, vai muito além e vai ficar muito aquém da nossa realidade. Porque a maioria das famílias que possuem autistas, inclusive ali dentro da nossa instituição, foram as que não foram feitas nenhuma pergunta sobre o autismo. Na minha residência, por exemplo, é um exemplo disso e tantas outras. E uma das coisas que isso já vem falando anteriormente, mas é que unidades de saúde são o primeiro local e o primeiro passo, se tiver uma formação, porque tem pediatra que não sabe o que é autismo, mas se tiver uma formação, ali sim nós vamos construir dados, porque não adianta estarmos aqui reunidos falando a política ela é feita a partir de números, isso é fato. E nós sempre estamos, quando a gente fala a cada 36 nascidos, um autista, são dados do CDC americano, então, que refletem e nós usamos como padrão. Mas nós, enquanto país, não temos os nossos dados. Então, assim, são duas provocações que eu deixo a respeito dessa ajuda de resgate, SAMU, que seja formação, que seja através de normatização. Não posso deixar de cumprimentar o deputado Pablo Muribeca e dizer que ficamos muito felizes com a aprovação e esperamos aí estar sancionada, que vai nos ajudar muito. Obrigada. Excelente. Obrigado pela fala, nobre guerreira. A gente tem que saudar vocês, né? Também, em primeiro lugar. Eu até me arrepio quando eu falo assim, porque eu vejo tantas pessoas voluntárias, sabe, nessa luta. Porque uma coisa é um Pablo que está sentado aqui, que teve seus votos, e outra coisa é o voluntário. O voluntário mexe muito com a gente. Eu venho do projeto social, eu sempre fiz muitos sociais na vida, né, para ajudar um pouco, né, o que eu posso enquanto eu estou aqui ainda, né, nessa vida. Essa vida é muito passageira, mas vocês são orgulho para a gente. Não só por ser mulheres, mas é um orgulho de poder vir aqui debater. Vocês não têm cargo público aqui, um cargo aqui que seja, né, uma excelência de
poder ter um mandato para poder brigar mais. Vejo aí, né, eu vi que ela estava um pouco emocionada ali, e a gente vê que realmente as pessoas que se emocionam, elas fazem com muito amor. Isso é a minha ligação na política, sabe? Tudo que eu faço com muito amor. Eu no começo, né, da minha relação com a minha esposa, assim, ela não entendia, né, muito, né, eu ter que sair de casa 2, 3 horas da manhã para ir lá. E aí ela falava assim, mas amor, você vai lá, é uma pessoa só, amor, você vai lá uma hora dessa, calma, liga para alguém. Eu falava assim, não, assim, cada pessoa tem a sua importância na minha vida. Então, cada tijolinho é importante numa casa. E as pessoas que precisam do Pablo, que depois chama o Pablo na cidade, eu falo isso até um pouco emocionado de verdade. Elas têm uma confiança, uma expectativa muito grande, sabe, no meu mandato, nas coisas que eu faço com a política. Então, eu tenho que, no mínimo, ser recíproco de quando a pessoa precisar, eu estar lá. E, por muitas vezes, eu juro para vocês, eu cheguei no local e, assim, a nossa presença é desconfortável para alguns, mas é confortável para as pessoas que confiam na gente. E, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, Pablo, me dá um abraço, sabe? E quando eu falo, Bruno, de humanizado, cara, eu falo isso, sabe? Muitas mães, muitos pais, muitos adultos mesmo, autistas que chegam no local, e eu falo, por falta de conhecimento e de perecimento, o povo sofre. É bíblico. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, por falta de conhecimento de muitos profissionais que não têm debate dentro desses locais, há distrato para essas pessoas. Há distrato mesmo. Não é brincadeira, há distrato mesmo. É aquela pessoa que estava ali só para se consultar. Ela chega ali e ela acaba sendo humilhada. Não, isso é forte, Zé Preto. Isso é forte porque eu já vivenciei isso várias vezes. De eu chegar lá, olhar para a cara da pessoa, pá, mas eu não fiz, isso você fez. E aí, a pessoa não tinha com quem recorrer, eu acabava sendo um herói ali, cara, naquela hora. Desculpa que eu sou um pouco fraco, assim. As pessoas falam que eu sou forte, mas eu não sou. Eu sou um pouco fraco para sentimentos, sabe? Então, as pessoas, elas precisam viver isso, cara. Ter um pouco mais de amor no coração, num atendimento humanizado. Não adianta ser só bom médico, não adianta ser só bom atendente, ser um bom enfermeiro. Tem que ser bom humano. Tem pessoas que chegam ali e que saem de casa, e não tem a quem recorrer, a não ser o SUS. O SUS é a vida dela. Ela não tem. Ela pagou imposto a vida inteira para poder ter um dia, um atendimento para o seu filho, para a sua filha, e chega lá e é humilhado. Então, o que for da minha parte, para combater injustiças contra o cidadão, quanto ao autismo, quanto a qualquer categoria que seja, eu vou militar mesmo. Eu vou pegar pesado mesmo. Não é porque eu sou... porque o Pablo é brigão, porque o Pablo é muito valente, ele é muito bravo. Não é isso. É porque muitas décadas talvez se passaram e as pessoas não puderam enxergar assim, cara, vai vir uma pessoa aqui depois da eleição me defender mesmo, defender meu filho, para defender o filho, a mãe, por instinto ela vai defender o filho, qualquer hora que seja. Aí chega lá, e às vezes falta conhecimento também para aquela mãe defender o filho. Então, nós precisamos ampliar assim, um debate. Né? Eu acho que o governo nós precisamos criar, Bruno, assim, e uma iniciativa nossa também, de criar um fundão, para que possamos ter uma verba, assim, para que possamos construir, para eles principalmente. Assim. Precisamos construir para muitos mais outros, precisamos, mas acho que tem que ser uma prioridade da nossa comissão, fazer essa política realmente ser pública, dar publicidade e as pessoas poderem ser contribuídas. Muito obrigado. Muito bem.
é bacana ver quem se emociona com realmente o sofrimento dos outros e quem luta todos os dias para que esse sofrimento seja amenizado. A gente não pode só sofrer, a gente tem que, quando tem esse sentimento do peito, Pablo, fazer o que você faz, trabalhar todos os dias para que a gente possa amenizar essa dor. E é isso que a gente tem feito, né? Temos feito juntos e tenho certeza que faremos muito mais. Vamos passar para a nossa ordem do dia. Precisamos deliberar visita da doutora Lícia Colodete, médica psiquiatra e presidente da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, a APES, e doutora Letícia Maria Aquelmameri, médica psiquiatra, na reunião ordinária desta comissão para discorrer sobre o tema Psiquiatria no SUS, com data a confirmar. Como vota deputado Pablo Muribeca? Sim, presidente. Como vota deputado Zé Preto? Favorável, presidente. Aprovado por unanimidade. A visita do Dr. Valério Venturini Rezende Rodrigues, cirurgião bucomaxilofacial do Hospital Evangélico de Cachoeira Itapemirim, na reunião ordinária desta comissão, no dia 25 de abril, terça-feira, às 9 horas, no plenário Rui Barbosa, desta Casa de Leis, para discorrer sobre o tema cirurgia bucomaxilofacial e odontologia hospitalar, por solicitação do deputado que vos fala. Como vota, deputado Zé Preto? Favorável, presidente. Como vota, deputado Pablo Muribeca? Favorável, presidente. Aprovado por unanimidade. Nas comunicações, a Comissão de Saúde receberá em reunião extraordinária do dia 24 de abril, segunda-feira, às 9 horas, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, as visitas de Rosiane Pereira, presidente da Associação dos Hemofílicos do Estado do Espírito Santo, e doutora Soraya Ferreira de Almeida, diretora técnica do EMOIS, para discorrer sobre o tema as demandas dos hemofílicos no Estado. A Comissão de Saúde convida a todos para participar da audiência pública para debater o tema parto humanizado das doulas e das violências obstétricas, a realizar-se no dia 3 de maio, quarta-feira, às 15 horas, no auditório Augusto Ruschi, nessa Casa de Leis, tendo como proponente o deputado Wellington Calegari. Agradecendo a Deus, ao gabinete, à Comissão de Saúde, à presidência da ALES, diretoria das comissões parlamentares, servidores da engenharia, tecnologia, repórteres da ALES, taquigrafia e sonorização, nada mais havendo e respeitando o nosso tempo. Quer fazer uma consideração final, Zé? O presidente, a gente vê assim a fala do colega Fábio, na verdade é um sentimento muito grande, e vê pela assim o que ela explanou aqui, ela até fugiu fora um pouquinho do ato muito importante. Mas se vocês soubessem o que essa central de regulação está fazendo com a nossa sociedade capixaba, eu não sou médico, mas eu não concordo com isso de jeito nenhum. O Pablo falou o seguinte, nós temos mulher no nosso, eu falo do meu município de Guarapari, mulher que deu entrada na saúde da mulher para conseguir uma cirurgia de hemioma que sangra todo dia. Tem mulher que tem 5 anos e nada foi feito. O que vale essa regulação, gente? Eu bato na tecla, bati na tribuna de Guarapari lá contra o vereador e vou bater aqui também, vou começar a bater. Por que acontece? Gasta milhões por outubro rosa. Por que não gasta em cirurgia? Porque se tiver um apanhado, nós devemos ter mais de 10 mil mulheres esperando cirurgia de hemioma no Espírito Santo. Então, assim, chegou mais que na hora nós começarmos a cobrar aonde está doendo mesmo, na verdade, porque esse negócio de passar pente fino, ficar passando pano frio no lugar que dói, não adianta, Muribeca, porque em Guarapari eu relato, eu boto vocês, meu gabinete externo lá atende assim, de cada 10 pessoas, 2 é mulher procurando cirurgia de hemioma, já constatado. Então, em Guarapari, deve ter mais de 1.000, em Guarapari. Então, se Guarapari tem mais de 1.000, no Espírito Santo tem mais de 10 mil. E nada é feito. Aí vem lá com aquelas... Isso aí serve para o governador e o secretário de saúde também do Espírito Santo. Estou falando hoje como deputado. O que acontece? Nós temos que cobrar, em vez de gastar milhões em incentivo, em fazendo propaganda no Outubro Rosa, compra cirurgia e leva para essas pessoas que estão sofrendo. Eu tenho relato e trago aqui, se quiser, presidente, eu trago relato de 10, 20, 30, 40, está esperando há mais de 3 anos, e nós colocamos aqui, que eles expõem a colocar. Então, assim, é desagradável acontecer isso,
Eu não concordo com esse negócio de regulação, parece que piorou. Eu não sei que motivo, o meu amigo é médico, ele sabe relatar melhor, mas que piorou, piorou. E nada é feito. Porque se espera na central, numa regulação de vaga, para operar uma mulher, sangrando 3, 4, 5 anos, e nada é feito, ela não consegue chegar ao objetivo de ser operada, que é uma cirurgia simples. Né? Uma cirurgia simples que opera, no outro dia vai embora. Ou tem lugar que libera no mesmo dia. Então, assim, e nada é feito. Aí, quando eu vejo esse negócio de incentivo, fazendo outubro rosa, gastando rio de dinheiro nos municípios e no Estado, e não compra cota de cirurgia para operar as mulheres, que é muito mais agradável. Então, assim, dói muito. E a gente tem que começar a cobrar é onde dói. E eu não sou médico, mas eu sei onde dói, que o meu gabinete procura, todo mundo procura. Vesícula há mais de 2 anos, que eu sei que é uma dor imensa. Muitas coisas que dói na pessoa e a pessoa não tem o direito de chegar por causa esbarra na regulação. Então, esse negócio de regulação também tem que ser olhado com carinho, porque a regulação está matando muita gente no nosso estado do Espírito Santo. É um desabafo que eu estou fazendo, porque eu sei e sinto a dor do povo capixaba, principalmente da minha cidade de Guarapari. Pode ter certeza, Zé, que a regulação vai ser pauta da nossa comissão, tá certo? E para uma regulação funcionar, precisa ter compatibilidade com a grade de referência. Nada mais do que isso. Nós precisamos ter a vaga disponível na rede, tá certo? Então, nós precisamos trabalhar essas demandas, esses gargalos e compatibilizar esse acesso, tá certo? Então, isso aí já dá um congresso inteiro de discussão aqui. A gente não vai conseguir estipar esse assunto hoje, mas pode ter certeza que nós vamos dialogar muito sobre esse tema. Para as considerações finais, deputado Pablo Muribeca. Só porque eu esqueci a gente se emociona, acaba esquecendo de falar. No último debate com o secretário de Saúde, eu pedi, inclusive, data a ele. Né? Nós vamos avançar na tratativa de abrir o infantil do materno, infantil que só é materno. Isso não só para a Serra, mas para o Estado do Espírito Santo vai ser um avanço muito grande. Esse debate ele deve ser assim, prioridade também para a gente aqui, Bruno. Nós temos uma visita lá, né? Você vai poder olhar o tamanho daquela estrutura. Assim. É difícil você ir a alguns municípios aí com 500 mil, um estado com 500 mil habitantes, e você vê um porte de um hospital daquele, que tem 30% funcionando para menos. Um absurdo. Você vê o tanto de dinheiro investido no local daquele, para estar parado praticamente. Está funcionando só como maternidade. E aí eu falo, se está funcionando, nós conseguimos dar prioridade para atender nossos neuropediatras, colocando o neuropediatra ali e atendendo essa demanda defasada. Então, tem como fazer acontecer? Tem. Vontade política está tendo. Nós precisamos agora da vontade política unida a um avanço junto com o Estado, com o secretário que chegou agora, para que a gente traga dos números de vocês uma devolução lá na ponta. Então, é mais uma tratativa que um avanço para a gente. Talvez, não sei se você estava sabendo dessa agenda e desse avanço. Eu tenho, assim, como uma prioridade assim, no nosso mandato, o pessoal da nossa equipe sabe o tamanho dessa cobrança, e avançando, abrindo essa área pediátrica, que pode ser referência para o Estado. Nós temos hoje aqui a Grande Vitória, apenas 2 locais. E estava agora há poucos dias aí, a demanda explorada enorme, UTI tudo cheia, e as crianças não podendo ser transferidas, a mãe desesperada mandando todo dia papo, pelo amor de Deus, liga para o Estado, a regulação está precisando... Porque o que acontece nas UPAs também? Assim, nós precisamos avançar nisso também, tá, Bruno? É bom você anotar isso, irmão. Não sei se você sabia disso, mas as UPAs da Serra, as crianças não são reguladas. Você sabia disso? As crianças não são reguladas. A criança ela precisa de uma vaga. Ela está lá na internada. Ela não é regulada. É ligação direta. Então, muitas vezes, aquela criança ela necessita da vaga. A vaga pode até ter, mas faltou, às vezes, um ímpeto ali da gerência do local de falar assim, ô gerente do infantil, ô gerente da regulação do infantil. Eu não vou citar o nome para poder, né? A pessoa fala, poxa, o Pablo está falando meu nome lá, que a gente não regula direito. Não é isso. Mas nós temos que colocar o infantil das UPAs também na regulação. Agora estava regulando
porque estava essa epidemia danada aí, estava regulando as crianças. Mas isso é de um absurdo tremendo. E aí eu falo, isso é debatido? Não é, porque não sabe. Talvez, eu acho que nem o prefeito da minha cidade deve saber isso. Sim, vergonhoso, porque o cara é médico, ele não deve saber disso. Porque você imagina a situação de quantas vezes eu fiquei até 2 horas da manhã. Célia, pelo amor de Deus, o Kim, que é o chefe da regulação. O Pablo, aí a demanda é direta, a ligação é direta. Eu falo, cara, se vira, meu irmão. Eu quero que atenda a criança vai ficar sem transferência. Vocês dão os pulos de vocês. Né? Se compram uma vaga, então... Assim, a nossa briga é pelo bem, sabe? A gente, mesmo brigando, era atendido. Mas é toda mãe que consegue ligar para o Pablo de madrugada? Não. É toda mãe que consegue falar com o Pablo na hora que quer? Não. Ou consegue falar com o Bruno ou com quem que seja? Não. O ato público ele deve acontecer independente de nós. Sim. Ele tem que estar acontecendo lá na ponta. A gente está aqui debatendo, mas ele tem que estar acontecendo lá. Então, esses detalhes são muito grandes na vida de vocês, na vida de quem está lá. E aí a gente tem que debater isso aqui, colocar isso em pauta, porque é muito importante. As crianças têm que ser reguladas também. Ué, o adulto é regulado, a criança tem que ser também. Isso é prioridade para a gente aqui também. Agora, esse avanço da ala pediátrica lá vai dar um salto enorme para esse estado. Nós vamos ter musculatura para atender as crianças, né, abrir as alas. Aí o debate que o secretário disse, falou, Pablo, nós estamos com uma defasagem quanto profissionais pediátricos para poder... Nós vamos ter a ala, mas e os profissionais? Falei, ó, abre a licitação e contrata. Nós precisamos pegar os milhões que esse estado tem, que esse estado está com dinheiro sobrando. Esse estado está com dinheiro sobrando. Que o governador foi bom em deixar o estado... deixou o estado rico, milionário. E agora a gente usar isso para atuar com política pública. Tá bom, gente? Obrigado. Pablo, sua luta é a mesma luta que nós encampamos todos os dias. Né? A luta, de novo, por essa palavra que eu sou um perseguidor o tempo inteiro dela, né? Que é o acesso. A gente tem que lutar pelo acesso. E eu vou te falar uma coisa, Pablo. Eu recebo, provavelmente, o mesmo quantitativo de ligações que você, talvez até mais. Tá? Mas a minha luta, e deve ser a sua luta, a luta dessa comissão, a luta do Zé Preto, a luta dos deputados que não estão aqui, entendeu? Deve ser por nós termos um sistema que funcione com a gente ou sem a gente. Porque quem conhece o Bruno tem porta, quem conhece o Pablo tem porta, quem não conhece ninguém, a porta é aonde? Então a minha luta é pelos anônimos, não é por aqueles que me conhecem, não é pela minha família, pelo meu filho, pela minha esposa, não é por eles. A minha luta é por quem não conhece ninguém. Tá certo? Porque quando você chega na UPA lá, faz o que tem que fazer, o acesso acontece. E quando você não está lá, quem é que faz acontecer? É por isso que aqui nessa comissão, a gente escuta, como escutamos vocês, como escutamos o seu depoimento pessoal, mas isso me dá mais argumento para lutar pelo que eu já acredito. Não vou lutar só pela sua condição. Eu vou lutar pelo povo capixaba. É por isso que eu estou aqui. É uma luta para todos, para que a gente possa debater o sistema público de saúde. E a gente só salva a vida em massa, Pablo. A gente só salva a vida em massa quando resolve esse problema. Tá certo? Bruno, só para parabenizar a sua fala e dar o exemplo, né? O exemplo arrasta mesmo. Fico vendo Zé Preto aí, lá na cidade dele, ele é deputado, prefeito, vereador, tudo ao mesmo tempo, assim, um guerreiro aí. Eu sai daqui, às vezes, ô Zé Preto, vamos almoçar, não, tem que ir. Então o cara fica na correria danada para atender essas demandas e acaba sendo tão esporádico e acaba se tornando tão grande. Você falou que recebe tanta ligação, mas você vê como é que é o exemplo, né? Através de uma ligação, hoje, várias pessoas ligam para a gente. E através das nossas fiscalizações, médico não dormia como fazia antes. Porque lá na Serra o médico tinha mania. E aí os que passaram isso comigo sabem muito bem. O médico ele pegava vários plantões. E aí ele dormia mesmo. E depois de meia-noite ele ia embora mesmo. Porque não tinha ninguém para cobrar. A partir do momento que ele falou assim, tem um chapeludo que pode chegar de madrugada aqui.
Ele falou assim, bicho, eu posso até dormir, mas eu tenho que, no meu horário. Se eu dormir e deixar o povo lá abandonado, vai chegar um cara doido aí, vai vir aqui e vai fiscalizar. E é assim, na UPA, talvez agora eu não estando lá, mas tem muita gente que está lá e fala assim, poxa, ó, eu vou chamar o Pablo, ó, se não me atender bem, porque as pessoas acompanharam isso e falaram assim, não, eu tenho meus direitos. Então as pessoas passaram a saber que os direitos dela podiam ter alguém que brigasse por eles. Então essa demanda, ela tem que ser cada vez mais explorada. Você milita lá em Guarapari, a Serra lá agora tem outros vereadores que estão fazendo um trabalho parecido com o que a gente fez contra o vereador. É dar voz às pessoas, quanto mais as pessoas têm voz, mais elas são defendidas. Tá bom? Obrigado. É isso. É o sistema que precisa funcionar como sistema, oferecendo acesso realmente integral à saúde no Espírito Santo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será extraordinária, no plenário Dirceu Cardoso, dessa Casa de Leis. Um bom dia a todos. Termina aqui a transmissão ao vivo da reunião ordinária da Comissão de Saúde, que é presidida pelo deputado Dr. Bruno Rezende. Hoje os deputados receberam representantes da AMAIS, que é a Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo. Mais informações sobre a reunião de hoje você confere daqui a pouco no site da Assembleia Legislativa e às 10 da noite no jornal Panorama. Obrigada pela companhia. Continue com a nossa programação, TV Assembleia, mais perto de você.